verdade, Maitê? Seja bem-vinda, viu? Olha, hoje, doutora Maitê Pimentel está com a gente. Vamos falar sobre distúrbios do crescimento. E é um assunto que deixa muita gente com dúvidas. Porque de tempo em tempo sai sempre uma novidade, né? Sempre fala se é permitido usar GH, se não é. Pois é. Para adulto, para criança, que dose que tem que usar. Se traz alguma consequência negativa para o Sim. adulto que usa Se o tem hormônio outras do coisas que crescimento. fazem aumentar o crescimento e não o hormônio de crescimento. Pois é, é complexo. Por isso que hoje a doutora Maitê está com a gente, para a gente esclarecer essas histórias. Vamos começar com o mito e verdade, ó. A gente inverteu porque a gente cansa de fazer as mesmas coisas do mesmo jeito sempre, né, Maitê? O hormônio do crescimento atua somente na infância. É verdade ou um mito? É mito. É mito. Você sabe que a gente tem o pico maior do hormônio de crescimento na infância e na puberdade. Ele começa, Kátia, a partir dos 2 anos de idade. Ah, a partir dos 2 anos de idade ele começa a agir no corpo da gente? É. Então os nossos bebês, eles só vão começar a crescer pequenininhos com aleitamento, com as comidinhas. A partir dos 2 anos de idade que você começa a dar o pico. Aí é a fase da puberdade, do estirão, que ele está lá em cima. Então, por isso que quando a mamãe amamenta, tem que levar no pediatra o bebê para ver a curva de crescimento está adequada, quer dizer, se aquele tipo de alimentação somente está sendo necessário para o bebê, né? E aí é um bom fator que você falou. Como é que você, mãe, sabe que teu filho está crescendo adequadamente? Você vai comparar com o do vizinho? Não, né? Você tem que ter a curva do crescimento, que você vê naquela linha. Se ele começou a cair da curva, é um problema. E aí a gente tem que investigar o porquê. É. A partir dos 2 anos de idade, um dos problemas pode ser o hormônio do crescimento em deficiência. Existem mais de 20 causas de déficit de hormônio de crescimento, causas que levam a ele ficar falho. Existem outras causas, Kátia, também que fazem a criança não crescer, como falta de comida, vitaminas, hipotiroidismo também faz não crescer, estímulos externos também é um fator, a puberdade, se é antes ou depois. Então, o complexo de coisas que você vai avaliando, se a curva começou a cair, você tem que ficar atento. E quem vai ficar atento é o pediatra, que vai sinalizar de imediato o que deve ser analisado, o que deve ser feito com essa criança, né? Isso é a puercultura. A gente nem sempre na criança tem que ir no pediatra só para ele tratar de resfriado, de Sim. doença. As crianças têm que ser acompanhadas pelo pediatra justamente para ver isso. Como é que está o desenvolvimento, o crescimento e até o intelecto dessa criança. Verdade. Vamos ver mais um mito, é verdade? O crescimento das crianças só depende do hormônio do crescimento. Mito. Mito, né? Como a gente falou, o hormônio de crescimento é uma das principais causas para crescer, mas a gente tem as vitaminas, a gente tem doenças, né? A gente tem, por exemplo, o ovário policístico nas crianças, nas meninas, que pode interferir, o hipotiroidismo, como eu falei, tem uma doença que chama síndrome de Cushing, que é cortisol em excesso, que atrasa o crescimento, fica gordinho. Então, existem várias doenças e isso tem que ser pesquisado. Por isso que não dá pra gente brincar quando o assunto é saúde. E uma coisa que existe, às vezes você está dando comida direitinho, igual o pediatra está mandando. As frutinhas, legumes, tudo certinho. E a criança parece que está magrinha e não cresce. Sabe o que pode ser? O quê? Algum distúrbio de não absorver direito os nutrientes. Quer dizer, o intestino não consegue absorver esses nutrientes para poder oferecer para o corpo, né? Então você está dando comida, você fala, mas o que está acontecendo? Né? Existem distúrbios que você dá a alimentação correta e não absorve. E aí esses são os mais perigosos, porque não dá um sinal de alerta, né? E a mãe acha que está fazendo tudo Sim. certo, está alimentando, não teria E aí problema. fala assim, mas a tia, a avó, sempre foram magrinhas, desde pequenininhas, então é normal, é herança genética. E não é não, né? E tem coisas genéticas, por exemplo, que você não percebe. Tem aquela anemia que é do Mediterrâneo, que chama talassemia, a Major. Estimula eles terem baixo crescimento. Problemas renais que às vezes você nem sempre fez um exame, viu? Insuficiência renal crônica pode dar baixo crescimento da criança. Então sério, são né? coisas que precisa avaliar e fazer exame mesmo. Viu qual que é a dificuldade, gente? Leva seu filho no pediatra, é sempre a melhor saída, vá ao médico, né? Vamos ver mais um? Fatores emocionais durante a gestação podem contribuir com o distúrbio do crescimento. Volta, a doutora Maitê vai dizer se é um mito ou se é uma verdade essa história. Eu não faço ideia. Voltando com a doutora Maitê Pimentel, vamos ver a próxima? Aquela que ficou no ar, né? Fatores emocionais durante a gestação podem contribuir com o distúrbio do crescimento. Verdade. Verdade. Mas tipo
quais problemas emocionais? Que é difícil a gente imaginar que isso pode trazer uma consequência tão séria dessa, né? Principalmente depressão. É mesmo? Então, quando você tem, por exemplo, depressão, existem complexos de hormônios, falta às vezes a falta de alimentação adequada, uso de drogas na gestação, né? Então, por isso que toda mãe, quando está com o nenenzinho, ela tem que se preocupar muito mais do que se fosse com ela. Por exemplo, diabéticas que estão gestantes, Kátia, o controle glicêmico é rigorosíssimo. Quer dizer, subiu a glicemia, descontrolou. Um pouquinho Pronto. que seja, você tem que picar o dedinho delas antes e depois da refeição, mais de 6 a 10 vezes por dia. Nossa, é sério? Se você passa do 120 no pós-prandial, você já pode ter um crescimento da criança, pode ter um aborto precoce. Então, quando a gente fala em fator emocional, isso também existem estudos comprovando. Por isso que tem que colocar música, então tem que relaxar, se acalmar, né? dormir bem, se alimentar bem, porque vai alterar o quê? Chama retardo do crescimento uterino. É uma patologia que essas crianças nascem já com crescimento retardado que não recupera mais no futuro. Quer dizer, é um prejuízo definitivo. A gente tem que entender que quando essa criança está perdendo centímetros, seja agora na barriga, seja depois com 2 anos, 3, 4, 5, centímetro perdido não é recuperado. Então é muito importante a mãe saber que não é para ficar esperando, porque se você não recuperar naquele momento da doença, você não vai conseguir atingir o alvo final. Você não vai conseguir. Agora, imagine centímetro por centímetro perdido, associando isso a uma perda de saúde. Aí é pior ainda. Não é? Então, Sim. tem que ter responsabilidade, gente. Vamos ver mais uma? O hormônio do crescimento tem como única finalidade o crescimento das crianças e adolescentes. Mito. Por né? quê? A gente acha que o hormônio de crescimento é de criança. É para crescer, né? Mas imagine, você, Kátia, se machucou e cortou aqui a pele. Quer dizer, vai ter que cicatrizar. Como é que as células vão se regenerar, crescer de novo para fechar? Ela precisa do hormônio de crescimento. Então, o Para se hormônio multiplicar, né? Isso. Ele é um multiplicador de células para todos, para as crianças, principalmente quando a cartilagem epifisária, que é o raio-x da mãozinha que a gente faz, está aberto, ela estimula crescimento longilíneo. Quando a gente tem hormônio de crescimento, uma dose correta no adulto, ele estimula imunidade, células de defesa, a parte óssea, se reconstruir, por exemplo, o dente, a pele e até órgãos. A gente sabe que o fígado, você corta um pedaço dele, ele recupera Ele se regenera, né? Isso. Agora, você falou na dose certa. Mas, em contrapartida, tem gente, e há um tempo atrás, algumas matérias saíram em jornais, em revistas e tudo mais, dizendo que se a gente tomasse, quando adultos, uma dose um pouco maior do hormônio de crescimento, a gente teria outros benefícios. Então, você teria uma longevidade maior e uma aparência mais jovial. Isso é verdade? Isso é verdade, mas prejudica a saúde. Olha o que acontece. Então, olha o preço que você vai pagar, né? Então, quem usa na academia hormônio de crescimento para ficar sem gordura, sarado, bonito, isso acontece. Esteticamente, ele produz isso. Só que ele pode ativar uma célula cancerígena que está dormindo a se alertar. Quer dizer, eu poderia ter um câncer aos 90 anos. Eu tenho 47, eu começo a tomar agora o hormônio do crescimento. Quando eu tiver 49, 50, eu antecipo esse câncer. Sim. Mas não é proibido usar GH em adulto. Existem casos, por exemplo, de traumatismo craniano que você perde a função da hipófise, que você tem que injetar pelo menos o mínimo para o corpo ser saudável. Isso é pouquinho, né? Pouquinho. O idoso cai bastante. Por exemplo, o idoso que está entubado na UTI. Você precisa do GH até para ter força pulmonar para sair daquilo. A gente muitas vezes tem critérios que usa. Então, pode ser usado mais com critério médico, não por estética. Não para você ficar fortinho. Porque depois Isso a é sério, consequência... viu, Kátia? É sério, as pessoas... Mas principalmente quem quer uma mudança rápida, definitiva e milagrosa. Não quer abrir mão de nada e não tem jeito, né? E eu vou dar uma dica para vocês em casa saberem que usou o GH da forma errada. Como? Sabe quem está na academia e tem diastema, aquele dente espaçado? Dente aberto, o buraquinho. Por quê? Ele aumenta a estrutura óssea. Então aumenta o ombro, alarga aqui os dentes, alarga às vezes a mão. Inclusive existe uma doença que chama acromegalia, que é o adulto com produção em excesso de GH pela hipófise. Ele começa a aumentar as mãos, perde o sapato, a aliança Tudo não cresce? entra mais, o rosto fica com aquelas faces mais grosseiras e também coração, aí começa um monte de coisa. Então o excesso de GH não faz bem. Nossa, não sabia disso. Vamos ver mais um? Uma criança que tenha deficiência na produção do GH, que é o hormônio de crescimento, está condenada a sofrer de nanismo. Ainda bem que isso é mito, Mito, né? Então, a gente tem tratamento do hormônio de crescimento. A única forma de apresentação disso é injetável. Então, se vocês veem, às vezes, uma coisa GH no pó,
de academia, existe essas coisas, não existe, não é absorvido. Então o GH tem que ser subcutâneo na preguinha abdominal. Nós fazemos os cálculos com a superfície corpórea, a estatura do paciente, é tudo muito controlado. A gente de 3 em 3 meses faz o cálculo e injeta todo dia à noite, igual como se fosse o natural. Por isso que tem uma hora certa também? Antes de dormir. A gente legal. tem que dormir, criança, umas 6 a 10 horas, o ideal 8 horas por dia. Quando você dorme é que começa a produzir hormônio de crescimento. Interessante. Quando que a gente injeta? À noite. À noite. Isso. Porque é horário que o corpo vai conseguir absorver melhor. E é legal a gente entender isso, porque às vezes o médico fala pra gente tomar determinado medicamento em tal hora e a gente fala, bobagem, vou tomar de manhã que aí eu não esqueço. E tem um porquê daquele horário do medicamento. O corpo funciona por segmentos, né? Uma coisa que é muito comum, muitas pessoas usam remédio de colesterol, não usam? Sim. Ele tem que ser tomado à noite antes de dormir. Por quê? Porque a produção hepática de colesterol é na madrugada associado com GH. Então, se você toma de noite, faz mais efeito o remédio do que de manhã. Então, tem que seguir, gente, a orientação do médico. Não tem um porquê, ele não joga lá, toma esse de manhã, porque a rosinha é legal de manhã, o azul é legal à tarde, tem tudo um porquê. Junta tudo. Absorção, juntar tudo. Isso pode ser um problema também, Sim, né? por exemplo, de tireoide, tem que ser em jejum. Não pode misturar com outro remédio, você perde o efeito da molécula. Então tem que respeitar com critério. E a pessoa fala, mas eu tomo direitinho, mas o remédio não funciona. Porque é tomado do jeito errado, né? Volta e tem muitas perguntas para a doutora Maitê, você pode mandar as suas também. Bom, doutora Maitê Pimentel, agora tem umas dúvidas tantas aí para responder. Vamos ver de quem é a primeira, da Miriam. Tenho 24 anos e no exame de sangue que eu fiz, apareceu uma alteração no GH. Está maior do que o normal. Isso é um problema? Então, Miriam, é uma ótima pergunta, porque muitas vezes você tem uma alteração no exame de sangue e isso não é uma doença, uma acromegalia, tá? Às vezes o excesso de atividade física pode aumentar o GH. Pode? Pode. Então, quer dizer, se a gente está numa época que a gente está fazendo muita atividade física, no exame médico o GH dá um pouquinho mais alto. Mas deve ser investigado. Além de pedir o GH, tem que pedir GF1. É o hormônio de crescimento produzido pelo fígado e avaliar a hipófise. A gente faz uma ressonância e vê se tem uma bolinha. Se tiver uma bolinha produtora, o tratamento inclusive é cirúrgico nesses casos. Tem que retirar a hipófise? Tem que tirar. Mas qual a importância da hipófise? A hipófise é a glândula central, é a mãe da gente, por isso que tem aquele terceiro olho no Egito, né? Que ele produz, ele manda a tireoide funcionar, manda o ovário funcionar, o hormônio de crescimento. Ele é a mãe do nosso corpo. Ele é o líder dos hormônios. Sem hipófise a gente não vive. E uma vez que você retira a hipófise numa cirurgia, por necessidade, por uma doença, como que o corpo vai então receber essa mensagem que tem que começar a trabalhar e fabricar hormônios? A gente tenta, nessa cirurgia transesfenoidal pelo nariz, que antes era por crânio. Abria na cabeça? Agora é pelo narizinho. A gente tenta tirar só o nódulo. Então não tira a hipófise toda. Muitas vezes esse nódulo é muito grande, invade, aí você tem que tirar uma boa parte. E aí a gente vai ter que repor os hormônios o resto da vida. Aí faz a reposição hormonal. Então, Miriam, vai ao médico, conversa com ele, mas se está fazendo muita atividade física... então não é para se assustar, mas é para investigar. É para ir no médico. Vamos ver mais uma? Maia, minha filha tem 16 anos e é menor do que as meninas da sua idade. Além disso, ela ainda não menstruou. Pode ser algum distúrbio do crescimento? Ai, Maia, ainda bem que você perguntou. Por quê? Precisa ir no médico urgente. Tem que ir urgente? Por quê? A gente tem aqui um quadro de puberdade tardia. Ela está menstruando muito depois. A menina é dos 9 aos 13 anos de idade. Isso hoje em dia? Isso hoje em dia. Porque tem alteração também. Talvez a Maia fale, mas eu menstruei mais tarde, então é normal. A gente tem que se adequar ao que está acontecendo no momento, né? Quer dizer, tanta influência, né, que a criança tem. E esse é um fator que está acontecendo muito. O que mais acontece é puberdade precoce, menstruar antes do tempo, por vários fatores externos hormonais. Mas a puberdade tardia também atrasa o crescimento final. Então ela tem que ser avaliada com a parte hormonal de crescimento, de ovulação e o crescimento o hormônio de crescimento também vai ser avaliado junto. Então, Maia tem que levar sua filha no médico. Sim. Né? Quanto antes. Vamos ver mais uma? Elisa, é verdade que a menina para de crescer a partir do momento em que menstrua? Elisa. Ela diminui o crescimento. O pico de crescimento vai até a menstruação. Parou, ela ainda cresce de 2 a 4 centímetros nos próximos 2 anos, uma média. Mas é pouquinho, Mas é pouquinho. Por isso que quando a menina está para menstruar antes da idade correta, o que tem que fazer? Bloquear a menstruação. Por quê? Porque aí você dá tempo dela crescer mais.
Agora, não é esperar menstruar para bloquear a Não, menstruação. aí não porque adianta mais. Quer dizer, começou a nascer os pelinhos embaixo do braço, Sim. na genitália, tem que levar no médico, né? Depois de 2, 3 anos, é isso que a menina Isso menstrua, mesmo. né? E as alterações, elas têm que aparecer de 6 a 9 meses. Por exemplo, aparecer um pouquinho de maminha. Se aparecer os pelinhos já em 2, 3 meses, já tem que correr, porque pode estar adiantando o processo. Tá. Outra coisa, as meninas crescem até a menstruação, mas a média é 12, 13, 14 anos de idade óssea. Então, se a tua menina está com 12, 13 anos, não está crescendo, já está tardiamente para procurar o médico. Tem que começar a procurar lá para os 6, 7 anos. Bem cedo, né? Os meninos são diferentes. Eles vão até os 17, 18 anos de idade óssea, de crescimento. Por isso que as meninas na escola, elas crescem mais rápidos e param. E depois os meninos, tem um tirão, dá aquele né? tirão depois, né? Que é um pouco mais tardio. Vamos ver mais uma? Marilena, é normal sentir dores no joelho na fase do estirão? Meu neto tem 12 anos e está reclamando muito. Nossa, Marilena, ótima pergunta, tá? A gente tem que tomar cuidado. O estirão do crescimento, ele dá dor óssea, mas é principalmente aqui, ó, na coxinha e aqui na tíbia. Ele não dá tanto só no joelho. Então, se está no joelho, tem que procurar um ortopedista, né, infantil. Por quê? Pode estar forçando na atividade física, pode ter algum problema ósseo que você não está identificando, que é o genovalgo, que é aqueles probleminhas de desvio. Então, só esse quadro de joelho precisaria também procurar um ortopedista. Mas se a dor for em outra localização óssea, também tem que buscar a ajuda de um médico, né? Sim, tem que pelo menos fazer um raio-x, ver, porque é normal a dor na perninha de crescimento, principalmente quando eles acordam, eles reclamam de dor. Mas e por que acontece isso? Porque o hormônio de crescimento está fazendo o osso estirar. Você Então, imagina? literalmente, como se você estivesse segurando um chiclete e puxasse, né? Tadinhos. E dói bastante, né? E a gente acha, tá ficando pré-adolescente, tá começando a reclamar de tudo e não dá atenção para a pobre da criança, né? Vamos ver mais uma? Marlene, o gigantismo pode causar problemas? O que é preciso fazer nesse caso? O que é o gigantismo? Muito bem, Marlene. Então a gente falou que a acromegalia é o excesso do hormônio de crescimento no adulto. E o gigantismo é o excesso de hormônio de crescimento na fase de crescimento da puberdade. Então, quando passa disso, geralmente a gente tem um tumor hipofisário e isso vai fazer crescer de estatura. E é muito raro ter gigantes, né? Eu tive um gigante na minha vida, Você Kátia. teve? Você lembra que eu trouxe aqui no programa faz tempo, uns 4 anos atrás? verdade, O Raulzinho. Mas o Raulzinho, ele era grande, mas ele era proporcional. Porque a gente pegou no começo, com 14 anos, ele estava com 1,96. Mas ele não era desproporcional, porque Não. quando a gente pensa no gigantismo, a gente pensa naquela pessoa que ficou muito alta, mas a mão é muito maior, Sim. o pé é muito maior do que o normal. Não consegue e nem ele estar no não. carro, né? É verdade. Porque não fez o diagnóstico precoce. O Raulzinho a gente pegou o diagnóstico, fez a cirurgia, tirou. Aí ele parou de crescer com 1,96. E hoje, como ele tá? Ele tá lindo, Tá ótimo, lindo, tá é? namorando, tá trabalhando. Que E eu ótimo. chamo ele de Raulzinho até hoje, né? Mas ficou apelido, né? Agora, o importante, então, é levar para o médico bem cedo, quando tá vendo que a Sim. criança tá muito maior do que os outros coleguinhas da escola também, né? Pequenininho, né? E assim, quando você consegue tratar, resolveu. Agora, se você deixar, vai até sabe lá quanto, né? E a Mas gente- isso traz malefícios para a saúde? Traz, não é né? só altura. Aumenta a parte cardíaca, É. aumenta o risco de câncer de intestino grosso. Então, tem outras complicações. Porque imagine, o Raulzinho ficou com 96. 1,96. Tudo bem, uma altura de um rapaz normal, os jogadores de vôlei. Podia ganhar a medalha de ouro, né? de Podia basquete. mesmo, podia mesmo. Agora imagine se não tivesse feito o tratamento, a quanto ele chegaria? Quanto que esse coração teria que se forçar para bombear o sangue para o corpo todinho, né? É muita consequência que traz, muitas doenças envolvidas. Então, se você também, não é só, ai, meu filho está pequeno. Se teu filho também está na fila, um dos maiores, está desproporcional, também pode ser alteração do hormônio de crescimento. E, gente, não tem que ter medo do diagnóstico, tem que ter um medo do não diagnóstico. Porque se a gente tem o diagnóstico certinho, tem como a gente resolver o problema. Barra o crescimento, ou estimula o crescimento. Agora, quando não se tem diagnóstico, na sorte não dá, né? Agora, uma coisa é diferente. Por exemplo, a família é toda alta. Você vai pesquisar, não tem tumor de hipófise, não tem excesso de hormônio de crescimento. Aí não tem o que fazer. Falar, ai, vamos dar um remédio para bloquear. Não existe isso. Aí tem que se convencer de que a altura vai ser alta mesmo. Porque tem menina que não quer ficar tão alta. Não quer ficar alto? Tem menina que não. Mas você vê como a gente nunca está satisfeito. Quando é muito pequena, está muito pequena. Quando é muito alta, é muito alta. Hoje no consultório uma menina vai virar mocinha. Eu falei, que legal, agora você já é mocinha. Começou a chorar. Eu falei, Por quê?
Eu não quero ser mocinho, eu quero ficar criança. Mas quantos anos? Tem 9. Ah, não. Se eu tivesse 9 e a minha fosse menstrual, eu também ia chorar que nem ela. Mas chorou muito, cara. Ah, tadinha. Mas é Bonitinho. cedo, né? É. Quer dizer, não tem maturidade ainda, né? Uma criança de 9 anos. Hoje, a gente vê isso é frequente. Mas é difícil, né? Não tem nem idade para entender certas Tem, coisas que você tem que gente. explicar, E aquela né? chatice. Né? Por isso Não que a mãe começa tem que estar entender. presente, tem que Tem que ficar estar de olho, tem que presente. examinar. Às É. vezes, sabia que pai nem olha como é que tá, tem vergonha de dar banho na criança, a mãe às vezes sabe. Tem que examinar, não é? Claro às vezes que mãe não tem. fica olhando, o menino tem que ver tudo. Não tem que ter Lógico. vergonha. Não, não tem que ter vergonha, não. E aí eu acho que a gente tem que ter hábitos também de, desde que a criança é pequena, você conversar sobre todos os assuntos, para dar espaço para a criança poder comentar e tirar suas dúvidas com o pai e com a mãe, né? E é daí que você, quando ele está adulto numa balada, que você pergunta, ele vai te responder, porque foi amigo teu desde pequeno. Pois é. Se você tem vergonha e esconde as coisas, chega adulto, ele não vai contar também. Ah, também vai esconder, aí não dá para reclamar. Mirtes, fazer tratamento de tireoide influencia no crescimento? Mirtes influencia sim. Então não é que problema de tireoide vai alterar o GH, não. Mas o hipotiroidismo dá déficit de crescimento. Então não atinge a estatura final, que é uma das 20 e poucas causas que existem para alterar o crescimento. Tem que tratar a criança quando tem hipotiroidismo, sim. Então tem que levar no médico. Agora, voltando à história da menstruação, na hora que eu fiz a pergunta, depois me desceu mais uma dúvida. Quando você, no caso dessa criança, 9 anos, a menina não está pronta para menstruar, dá para se barrar também? Até somente buscando esse equilíbrio emocional para a menina? Sim, Tá. quando a gente tem o tratamento no livro, eles falam que até 9 anos de idade. Tá. Começou antes disso, você bloqueia. Depois disso, você poderia deixar. Mas a gente sabe que de acordo com o crescimento que está na curva, com a genética da família, algumas doenças envolvidas, eu geralmente deixo as crianças até uns 12, 13 anos de idade óssea. Até esperando uma maturidade Sim. dessa criança, né? Que é importante. É tudo, né? Crescimento não é só o corpinho, Não. é a cabeça junto. É o equilíbrio que a gente tem que Sim. ter do emocional com o físico, né? E tem uma coisa importante, eu já tive uma menina com 9 anos de idade que engravidou. Existe isso? Olha, o pior é que é verdade. Há uns bons anos atrás, a gente teve a doutora Albertina Duarte, que fez o parto de uma menina de 8 anos. Então, Eu falei, gente do céu, 8 anos você tendo um filho, como pode um negócio desse? então a mãe tem que Né? estar muito bem orientada, conversar muito com os filhos, ainda mais quando acontece essa parte de mudança do corpo, né? É. Porque muda a cabeça, mudam-se os hábitos, a convivência com os amigos, então tem que estar muito presente nessa hora. Agora, o problema, gente, quando a gente fala da menina menstruar cedo, não é a menstruação só em si. É que o corpo dela vai ficando com um corpo de mulher. E os desejos acontecem na mente. Só que o emocional dela não está pronto para saber que a gente tem que repensar em algumas coisas, que a gente não tem idade para certas coisas. Sim. Esse que é o perigo também, né? Porque é fisiológico você Sim. ter vontade de algumas coisas. É hormonal. Sim. O hormônio começa a aparecer, aumentar, vai ter alguma coisa. E aí é a orientação que vem de casa para a gente ter um equilíbrio no crescimento. De casa, junto com os médicos. Por isso, não deixe de levar seus filhos e de ir você mesma ao médico. Siga direitinho a orientação dele, converse, não tenha vergonha de perguntar as coisas. Eu pergunto cada absurdo para a doutora Maitê. Mas tem que perguntar, gente. Sabe por quê? Depois a gente faz bobagem porque a gente não perguntou. Sim. O que parece óbvio para um, não é óbvio para o outro. Então, pergunte de verdade. E se você quiser sugerir algum tema para a gente conversar com a doutora Maitê, claro que pode. O site, posso passar? Pode. É o www.doutoramaiteendocrino.com.br. Não esquece que Maitê é com THE, tá bom? E nas redes sociais é só colocar Maitê, doutora Maitê Pimentel, que você vai encontrar. Beijo, obrigada mais uma vez, viu? Saudades. Também, vou marcar um jantarzinho leve, né?